Você já se perguntou como pode experimentar uma transformação verdadeira e duradoura na sua vida, especialmente se sente que há áreas em que precisa de mudança, renovação ou um relacionamento mais profundo com Deus? Essa mensagem é para você. Hoje, vamos explorar juntos como o Espírito Santo pode agir em nós de maneiras que vão muito além do que podemos imaginar, renovando o nosso coração e a nossa mente desde o mais íntimo do nosso ser. Eu te convido a me acompanhar nesta jornada espiritual, onde vamos descobrir o papel do Espírito Santo como agente transformador, consolador e guia em nossas vidas. Prepare-se para abrir o seu coração e permitir que Deus te mostre o caminho para uma vida cheia de propósito, paz e alegria. Se ainda não fez isso, eu te incentivo a se inscrever no meu canal e ativar as notificações. Assim, poderemos continuar crescendo juntos nesta caminhada de fé e transformação. Vamos começar. Número 1. A necessidade de uma transformação espiritual profunda. A transformação espiritual é um tema profundo. E a verdade é que não se trata apenas de mudar o que fazemos, mas de permitir que Deus nos transforme desde o mais íntimo do nosso ser. Às vezes pensamos que ao modificar certos hábitos, já conseguimos uma mudança. Mas repare que isso é apenas a superfície. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, não está interessado em mudanças superficiais, mas sim em uma renovação profunda, algo que vem de dentro para fora e que impacta todo o nosso ser. Sabe, Romanos 12 nos lembra: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que isso significa? É um chamado para não nos moldarmos às modas, tendências e expectativas do mundo, mas sim para sermos renovados em nossa mente e espírito. Quando vivemos conformados com este século, por mais que tentemos nos encaixar nessa imagem, acabamos nos sentindo vazios, insatisfeitos e sem propósito. Não aconteceu com você de tentar preencher esse vazio com coisas externas, mas ainda sentir que algo está faltando? Essa é a diferença entre as mudanças que o mundo nos propõe e a transformação profunda que o Espírito Santo oferece. Ele trabalha no coração, curando feridas, moldando nossos pensamentos e valores para que vivamos em harmonia com a vontade de Deus. Isso sim é uma mudança real. Todos nós precisamos dessa transformação espiritual, não importa onde estejamos ou o que tenhamos vivido. É fácil cair na armadilha de pensar que só alguns precisam dessa mudança, mas a verdade é que todos, sem exceção, precisamos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós, porque sermos transformados não apenas nos traz paz e alegria, mas nos permite viver em plenitude, alcançar o propósito de Deus para a nossa vida e, o mais belo de tudo, experimentar o seu amor de forma mais profunda. No entanto, às vezes, resistimos à mudança. Nos apegamos ao que conhecemos, ao nosso conforto, ao medo de deixar para trás o familiar. Você já se perguntou por que às vezes é tão difícil mudar? Talvez porque tememos o desconhecido, ou talvez porque sentimos que perderemos o controle. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus respeita a nossa liberdade. Ele nos convida a sermos transformados, mas jamais nos obriga. Podemos decidir abrir nosso coração ao Espírito Santo e permitir que Ele faça essa obra de transformação em nós. Para viver uma transformação espiritual real, dedique tempo todos os dias a uma oração sincera, abrindo seu coração ao Espírito Santo e permitindo que Ele cure suas feridas. Medite na palavra de Deus, deixando que os ensinamentos revelem áreas da sua vida que precisam de mudança. Pratique o arrependimento e o perdão, soltando pesos de culpa ou ressentimento para dar lugar à paz que Deus quer te dar. Cerque-se de pessoas que compartilhem sua fé e te inspirem a seguir em frente. E viva com gratidão, reconhecendo as bênçãos de Deus em cada momento.
Essas práticas, embora simples, abrem a porta para que o Espírito Santo transforme verdadeiramente sua vida. É uma transformação que traz frutos incríveis, relacionamentos mais saudáveis, uma paz interior que excede todo o entendimento e um senso de propósito que preenche cada canto da nossa existência. Essa transformação espiritual é, no fim das contas, uma esperança para todos. Porque não importa o que tenhamos feito, nossos erros ou quedas, o Espírito Santo está disposto a transformar qualquer vida, a nos dar uma nova chance. Então, você tem se sentido estagnado na sua caminhada espiritual? Este é o momento perfeito para abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo inicie essa transformação. Ele não muda apenas o que fazemos, ele muda quem somos. E isso, meu amigo, é a verdadeira liberdade e plenitude. Número 2. O Espírito Santo na regeneração do crente. O novo nascimento espiritual é uma das maiores maravilhas que Deus nos oferece. É como uma segunda oportunidade, uma vida completamente nova que começa de dentro para fora. Jesus explicou isso de forma clara em sua conversa com Nicodemo. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Quando falamos de nascer de novo, não se trata de um nascimento físico, mas sim de uma mudança espiritual e profunda, onde o Espírito Santo nos regenera e nos dá uma nova vida em Cristo. Ele toma o que é velho e transforma, cria em nós um novo coração e nos torna novas criaturas. É um processo maravilhoso e essencial, porque a nossa natureza humana está marcada pelo pecado, e esse pecado nos separa de Deus. Precisamos, então, ser regenerados, reconciliados com Ele por meio da obra do Espírito Santo. Esse novo nascimento não é apenas um evento ou um instante, é o início da vida cristã, o começo de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. É como se Deus nos pegasse pela mão e nos conduzisse a uma nova identidade. Não mais como simples criaturas, mas como filhos amados, e há evidências claras dessa regeneração em nossas vidas. Nossas atitudes mudam, nossos desejos e nosso comportamento também. Aquilo que antes nos atraía já não nos preenche. Começamos a ter fome de Deus, a desejar viver conforme a sua vontade, e tudo isso é obra do Espírito Santo em nós. Ele vai nos moldando dia após dia para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E essa mudança é um testemunho vivo de que nascemos de novo. O mais bonito é que essa regeneração não depende dos nossos méritos, nem das nossas obras. É um presente da graça de Deus, algo que recebemos por meio da fé. Não é algo que podemos conquistar. É algo que Deus nos dá gratuitamente quando abrimos nosso coração para Ele. Imagine o alívio de saber que não precisamos conquistar o amor de Deus. Ele já nos ama e nos deu o Espírito Santo para que vivamos em plenitude e liberdade. Você percebe o quanto isso é libertador? Se você ainda não experimentou esse novo nascimento, hoje você pode abrir seu coração ao Espírito e pedir que Ele faça essa obra em você. Ao receber o Espírito Santo, podemos ter a certeza de que somos filhos de Deus. Ele mesmo confirma isso dentro de nós, como uma voz suave que diz: "Você é meu." Esse testemunho interior nos traz segurança, nos permite viver com a confiança de que temos vida eterna e de que somos amados e aceitos por Deus. Sabemos que, aconteça o que acontecer, temos um lugar no coração do Pai. No entanto, muitas pessoas têm barreiras que as impedem de experimentar essa regeneração. A incredulidade, o medo da mudança, o orgulho. Mas quando deixamos essas barreiras de lado, quando nos entregamos sinceramente, experimentamos a alegria da salvação. Essa alegria é indescritível. É uma paz profunda que só o Espírito Santo pode dar. Vivemos então em uma comunidade de fé, cercados por outros crentes que também foram regenerados. Caminhamos juntos, nos apoiamos
e crescemos na vida cristã. Esse novo nascimento não apenas nos garante a vida eterna, mas também uma vida abundante aqui e agora. Uma vida plena, cheia de propósito e comunhão com Deus. Você consegue imaginar essa vida? Esse é o presente que o Espírito Santo tem para você hoje. Número 3. O Espírito Santo como consolador e guia. Sabe, às vezes, a vida pode ser realmente difícil. Momentos em que sentimos que tudo está desmoronando, como se estivéssemos sozinhos no meio da tempestade. Mas aqui está a boa notícia: nós não estamos sozinhos. Jesus nos deixou uma promessa linda e profunda em João 14, dizendo que o Espírito Santo seria nosso consolador, nosso fiel companheiro, alguém que estaria sempre conosco, lembrando-nos que jamais estamos abandonados. O Espírito Santo não apenas nos consola nos momentos de dor, mas também nos guia no dia a dia. Ele nos ensina e traz à nossa memória as palavras de Jesus quando mais precisamos. É como ter um amigo íntimo que sempre tem a palavra certa, o conselho sábio no momento exato. Sua presença é constante e isso é algo que podemos facilmente esquecer quando estamos enfrentando perdas ou provações. Mas o Espírito está ali, oferecendo paz, uma paz que excede todo entendimento. Ele nos fortalece, nos ajuda a encontrar calma no meio das tormentas e é o nosso refúgio quando tudo ao redor parece incerto. Você já sentiu essa paz que não tem explicação? Aquele alívio que vem de repente no meio da angústia? Isso é obra do Espírito Santo. É algo que vem diretamente de Deus, algo que nenhum consolo humano pode igualar. Porque a paz que Ele dá é profunda, cura feridas e permanece. O Espírito Santo também é o nosso guia. Ele nos orienta quando precisamos tomar decisões importantes, especialmente quando não sabemos qual caminho seguir. Pense nos momentos em que Deus guiou seus servos, como quando o Espírito Santo conduziu Filipe a encontrar o eunuco etíope lá em Atos 8, ou quando impediu Paulo de ir a certos lugares. Essas histórias nos mostram que Ele está ativamente envolvido em nossas vidas, nos dirigindo e nos protegendo, mesmo quando não entendemos o porquê de algumas portas se fecharem. E o mais lindo é que Ele não nos guia apenas nas grandes decisões, mas em cada escolha do nosso cotidiano. Em cada passo pequeno, se estivermos atentos, o Espírito vai nos guiando, revelando a vontade de Deus para a nossa vida, e mais, Ele ilumina a palavra de Deus para nós, ajudando-nos a compreender e aplicar o que lemos. Talvez você já tenha lido um versículo várias vezes e, de repente, em um dia específico, bum! Algo novo toca seu coração com uma clareza inesperada. Essa é a ação do Espírito Santo, nos mostrando o que Deus deseja nos ensinar naquele momento. Mas para receber esse consolo e direção, precisamos estar dispostos a parar em meio ao barulho e à distração. Às vezes o mundo nos enche de tantas vozes, tantas preocupações, que fica difícil ouvir a voz de Deus. Por isso, ter momentos de oração, de silêncio e de leitura da Bíblia é essencial para sintonizar com a voz do Espírito. O Espírito Santo é mais que um ajudador. Ele é nosso amigo, nosso companheiro fiel. Ele não é alguém distante ou indiferente. Está profundamente envolvido em nossa caminhada e deseja que o busquemos, que o escutemos, que confiemos nele. Quando permitimos que ele nos console e nos guie, sua paz começa a transformar a nossa vida. E mesmo quando não compreendemos tudo, ele nos dá a certeza de que Deus está no controle. Então hoje, abra seu coração ao Espírito Santo. Deixe que ele te console, que ele te guie. Lembre-se, ele está ao seu lado e nunca, nunca vai te deixar sozinho. Número 4. A plenitude do Espírito Santo e seu poder transformador.
Ser cheio do Espírito Santo é uma experiência que vai além de simplesmente tê-lo em nós. Significa viver sob sua total influência, ser guiado por ele, transformado nas profundezas do nosso ser. Em Efésios 5, Paulo nos diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito." Por que ele menciona o vinho? Porque assim como o vinho pode dominar e controlar uma pessoa, o Espírito Santo é quem deveria dirigir a nossa vida. Ser cheio do Espírito não é uma experiência única e pontual, mas uma entrega diária. Uma decisão contínua de permitir que Ele ocupe cada canto do nosso ser e de viver em rendição constante à sua vontade. Quando estamos cheios do Espírito, recebemos um poder que não é humano. Esse poder nos capacita a vencer tentações, a viver em santidade e a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Veja o livro de Atos. Os discípulos eram pessoas comuns, sem grandes capacidades humanas. Mas ao serem cheios do Espírito Santo, falaram com coragem sobrenatural, curaram enfermos, libertaram cativos e levaram o Evangelho aos lugares mais distantes. Você consegue imaginar ter essa mesma força, essa mesma ousadia para enfrentar os desafios da vida? Pois essa é a promessa. O Espírito Santo pode nos encher e nos dar poder para vivermos uma vida vitoriosa nele. Essa plenitude do Espírito não é um evento isolado, não é algo que acontece uma vez e pronto. É um processo diário, algo que precisamos buscar constantemente, rendendo nossa vida a Deus em oração, buscando sua presença com louvor sincero, lendo sua palavra e vivendo em obediência. Como podemos esperar ser cheios do Espírito se não estamos dispostos a fazer da nossa vida um espaço onde Ele possa habitar plenamente? Às vezes, nos deparamos com obstáculos que impedem essa plenitude, pecados não confessados, resistência em entregar a nossa vontade, ou até mesmo as distrações deste mundo que nos enchem de ruído e nos afastam da presença de Deus. Se quisermos experimentar o poder transformador do Espírito, precisamos limpar o coração de tudo aquilo que atrapalha sua obra em nós. E como sabemos que estamos cheios do Espírito? Os frutos são visíveis: amor genuíno, alegria que não depende das circunstâncias, paz em meio à tempestade, paciência, bondade e um desejo profundo de compartilhar a verdade com os outros. Quando o Espírito enche nossa vida, ele nos transforma de dentro para fora, e essa transformação se manifesta na forma como amamos, como perdoamos, como enfrentamos os desafios da vida. Ser cheio do Espírito não é algo reservado para poucos. É uma promessa para todos os que estão dispostos a se render completamente a Deus. Imagine Pedro antes do Pentecostes, cheio de dúvidas e medo, negando Jesus no momento mais crítico. Mas depois, cheio do Espírito, ele pregou com ousadia e foi até capaz de dar a vida por Cristo. Essa mudança radical é o poder do Espírito em ação. E assim como Pedro, você também pode experimentar essa transformação. Você pode ser equipado com dons espirituais que edificam os outros. Você pode impactar sua comunidade, sua família, seu ambiente, sendo um reflexo do amor e do poder de Deus. A plenitude do Espírito também está ligada à nossa santificação. Esse processo contínuo de sermos moldados à imagem de Cristo em cada área da nossa vida. Não se trata de viver perfeitamente, mas de viver rendido, deixando que Ele nos transforme. A Bíblia nos alerta a não apagar o Espírito, e isso acontece quando nos apegamos a atitudes, comportamentos ou pensamentos que entristecem sua atuação em nós. Ser cheio do Espírito traz uma alegria profunda, uma liberdade real e uma paz que excede todo entendimento. Por isso, se você sente que algo está faltando, se deseja experimentar mais de Deus, não hesite em pedir que Ele te encha com seu Espírito. Essa é uma promessa para você e para cada crente. Apenas abra seu coração,
Busque essa plenitude e deixe-se transformar pelo seu amor e poder. Número 5. O fruto do Espírito como evidência de transformação. O fruto do Espírito é a evidência mais clara de que Deus está agindo em nós. Gálatas 5, 22, 23 nos oferece uma lista linda do que o Espírito produz em uma vida rendida a Ele. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses são mais que simples palavras bonitas, são características do próprio Cristo. E quando o Espírito Santo habita em nós, esses traços começam a se manifestar em nossa vida. Pense no amor genuíno, aquele tipo de amor que não é só palavra, mas ação e sacrifício. Um amor que perdoa, que é paciente, que não busca os próprios interesses. É o mesmo amor que Jesus demonstrou, e o Espírito está produzindo isso em nós a cada dia. Agora, o fruto do Espírito não é apenas uma teoria ou algo que fica bonito nas Escrituras. É algo que deve se refletir na nossa vida cotidiana, na maneira como tratamos os outros, nas nossas relações, em como respondemos diante das dificuldades. Porque, sejamos sinceros, qualquer um pode falar sobre amor ou paciência. Mas demonstrar isso em momentos difíceis é algo completamente diferente. É aí que o Espírito age, nos dando a alegria que não depende das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento e a paciência para suportar sem perder a esperança. Você já percebeu como o Espírito te ajudou a enfrentar situações com mais calma do que teria feito no passado? Esse é o fruto em ação. Existe um contraste claro entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Paulo menciona que as obras da carne produzem coisas destrutivas como inveja, ciúmes, ira e divisões. Esses são sinais de uma vida que não está alinhada com o Espírito. Porém, quando nos rendemos a Deus, essas atitudes começam a desaparecer e o fruto do Espírito toma o seu lugar. Mas, assim como uma árvore não dá frutos da noite para o dia, esse é um processo de crescimento. Requer tempo, requer cuidado e, acima de tudo, exige que permaneçamos conectados a Cristo. Sem essa conexão diária com Ele, o fruto não pode amadurecer. E como podemos cooperar com o Espírito para que esse fruto cresça? A resposta está na nossa relação com Deus, por meio da oração, da meditação na Sua palavra e de uma vida de obediência. É o Espírito Santo quem produz o fruto em nós, mas precisamos estar abertos e rendidos para que Ele possa trabalhar. Cada vez que decidimos perdoar, cada vez que escolhemos a paz em vez da raiva, estamos permitindo que o Espírito nos molde e nos transforme. Esse fruto não beneficia apenas quem o possui. Seu impacto se estende a todos ao nosso redor. Uma pessoa cheia de amor, de alegria, de paz, é alguém que atrai os outros, alguém que mostra Deus com sua vida. É como se o mundo pudesse ver Jesus em nós quando o fruto do Espírito se manifesta. Esse testemunho pode ser mais poderoso que qualquer palavra, porque quando alguém observa esse caráter, pode pensar: eu quero o que essa pessoa tem. Mas não nos esqueçamos, isso é um processo, e Deus é paciente conosco. As dificuldades e provas também têm um papel importante no nosso crescimento. Às vezes, são como o adubo que Deus usa para fazer amadurecer o fruto em nós, para fortalecer nossa fé e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Então, se você está enfrentando desafios, não se desespere. Deus está usando tudo isso para fazer você crescer. Talvez hoje você sinta que alguns frutos estão menos visíveis na sua vida. Talvez precise cultivar mais a paciência ou trabalhar no domínio próprio. Não se preocupe. Reconheça essas áreas e leve-as a Deus em oração. Ele não espera a perfeição instantânea. Ele espera que dependamos dele e que dia após dia nos deixemos moldar. O fruto do Espírito é uma promessa para você,
E cada passo que você dá na sua caminhada com Deus é um passo em direção a uma vida que realmente reflete o amor e a paz dele. Número 6. Os dons do Espírito Santo e seu impacto em nossas vidas. Os dons do Espírito Santo são uma parte fascinante e fundamental da vida cristã. São talentos e habilidades que Deus nos concede, não apenas para nosso benefício pessoal, mas para edificar toda a igreja e abençoar outras pessoas. Quando falamos de dons espirituais, não estamos nos referindo a habilidades naturais como cantar ou praticar esportes, mas a capacidades que o Espírito Santo deposita em nós para cumprir um propósito específico. Em Coríntios 12, Paulo explica que há diversidade de dons, mas todos vêm do mesmo Espírito e que a cada um é dada uma manifestação para o bem comum, para o benefício de toda a comunidade de crentes. Isso significa que, embora os dons sejam pessoais, eles têm um propósito coletivo: fortalecer o corpo de Cristo. Dentro desses dons, encontramos uma variedade impressionante. Há dons de ensino, profecia, cura, sabedoria, discernimento, línguas, interpretação de línguas e muitos outros. Você percebe o quão incrível isso é? Deus equipa cada crente de maneira única para que todos juntos possamos realizar sua obra no mundo. Nem todos temos os mesmos dons, e isso é algo maravilhoso, porque reflete a diversidade e a riqueza do corpo de Cristo. Cada um de nós contribui com algo que ninguém mais pode oferecer. E quando todos colocamos nossos dons a serviço de Deus, a igreja se torna um lugar poderoso e cheio de vida. Mas os dons não existem apenas para serem descobertos. É necessário usá-los com responsabilidade. A Bíblia nos ensina que os dons devem ser exercidos com humildade, amor e submissão a Deus. Se não usarmos os dons com amor, podemos cair no orgulho ou na competição, e isso não edifica ninguém. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 13 que mesmo que tenhamos todos os dons, se não tivermos amor, seremos como um sino que ressoa sem propósito. O amor deve ser o motor por trás de cada dom, pois sem amor, os dons perdem seu verdadeiro valor. Por isso, toda vez que você usar seu dom, faça-o para servir, para honrar a Deus, e não para buscar reconhecimento pessoal. Descobrir os dons espirituais é uma jornada pessoal e espiritual. Às vezes, nos perguntamos, qual é o meu dom? E a resposta pode demorar a chegar. Mas não se preocupe, Deus é fiel e revelará esses dons no tempo certo. Para descobri-los, é essencial buscar a Deus em oração. Pedir ao Espírito Santo que revele o propósito que Ele tem para você e os dons que já depositou em sua vida. Você também pode observar em que áreas sente alegria e satisfação ao servir. Esses podem ser indícios dos seus dons. E lembre-se, os dons também se desenvolvem e amadurecem com o tempo. São como músculos. Quanto mais você os exercita, mais fortes se tornam. Quando usamos nossos dons, não apenas crescemos espiritualmente, mas também impactamos os que estão ao nosso redor. Uma igreja onde cada membro exerce seus dons é uma igreja que vive o propósito de Deus. Uma igreja unida, cheia de poder e capaz de alcançar o mundo com o amor de Cristo. Os dons nos permitem servir de maneiras únicas e significativas. E quando cada um contribui com seu dom, o corpo de Cristo é edificado e fortalecido. Ninguém pode fazer tudo sozinho. Todos precisamos uns dos outros. E é nessa interdependência que os dons se tornam tão valiosos. É importante entender também que os dons não devem causar divisão nem comparação. Não se trata de quem tem o dom mais visível ou mais admirado. Cada dom é necessário e precioso. Imagine um corpo onde cada parte funciona de forma perfeita e complementar. Assim foi que Deus desenhou a sua igreja, como um corpo onde cada membro cumpre uma função essencial. Nem todos temos o mesmo dom, e tudo bem. Isso faz parte do plano de Deus
para que sejamos interdependentes e nos apoiemos mutuamente. Hoje, quero te encorajar a buscar os dons que o Espírito Santo depositou em você. Não os esconda, não os deixe de lado. Use-os com humildade, com amor e com o propósito de servir a Deus e aos outros. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie e que seu poder flua através de nós, não apenas nossas vidas são transformadas, podemos também impactar a vida de muitos. Então, não tenha medo, busque, descubra e permita que Deus te use através dos dons que Ele mesmo te deu. Número 7. O Espírito Santo nos capacita para vencer a tentação. A tentação é uma realidade com a qual todos nós lidamos. Ninguém está isento de enfrentá-la. E se formos honestos, todos temos nossas áreas de fraqueza. Mas é justamente aí que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Ele está presente, pronto para nos fortalecer em cada momento de luta, nos guiando rumo a uma vida de santidade. Gálatas 5 nos dá uma chave essencial. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. O que isso significa? Que viver no Espírito, deixar que Ele assuma o controle da nossa vida, é nossa melhor defesa contra o pecado. Ele nos ajuda a resistir, a dizer não, quando a carne quer dizer sim a algo que nos afasta de Deus. O Espírito Santo também tem uma forma especial de nos lembrar da palavra de Deus no exato momento em que enfrentamos a tentação. É como se Ele trouxesse à nossa mente o versículo certo, exatamente quando mais precisamos. Foi assim com Jesus no deserto. Ele respondeu a cada tentação com a palavra, mostrando que essa é uma das nossas armas mais poderosas. Se permitirmos que o Espírito nos encha com a palavra de Deus, teremos a força necessária para enfrentar qualquer prova que vier. Além de nos lembrar da palavra, o Espírito também nos dá convicção. Ele sensibiliza a nossa consciência, mostra o que é certo e o que é errado, e nos permite enxergar as situações pela perspectiva de Deus. Às vezes, é fácil racionalizar ou justificar certos comportamentos, mas o Espírito nos ajuda a discernir, a reconhecer as sutilezas da tentação e a evitar aquelas armadilhas que parecem pequenas, mas que podem nos fazer tropeçar. E não podemos esquecer da promessa de 1 de Coríntios 10. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação, proverá livramento. Essa saída, muitas vezes, vem do próprio Espírito Santo, que nos mostra o caminho certo. Quando sentimos que estamos prestes a ceder, se estivermos atentos, Ele nos dá clareza para enxergar essa saída, para nos afastarmos do que nos prejudica e seguirmos com força. Buscar a ajuda do Espírito em oração é outro recurso essencial nos momentos de fraqueza. A oração nos conecta diretamente com Deus e nos enche do seu poder. Quando sentimos que não temos forças para resistir, pedir ao Espírito que nos ajude é uma forma de lembrar que não estamos sozinhos nesta batalha. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nos mostra que precisamos da intervenção de Deus em nossas lutas diárias. O Espírito também atua renovando nossos desejos. Ele nos transforma por dentro, moldando nossos anseios para que cada vez mais desejemos o que agrada a Deus e menos aquilo que nos afasta dele. Esse processo não é instantâneo, mas aos poucos o Espírito vai trabalhando no nosso coração, mudando nossos gostos, nossas inclinações, nos dando uma paixão por santidade que antes não tínhamos. Vencer a tentação fortalece a nossa fé e é um testemunho vivo da obra de Deus em nós. Cada pequena vitória nos torna mais fortes e, ao compartilharmos nossas experiências, podemos encorajar outros que também estão na luta.
A tentação não é apenas um obstáculo, é também uma oportunidade de crescer em caráter e depender mais do Espírito. É importante reconhecer nossas áreas de fraqueza e sermos honestos conosco mesmos. Quais são os pontos em que mais tropeçamos? Identificá-los nos permite estar em alerta e pedir a ajuda do Espírito nessas áreas específicas. Também é valioso ter uma comunidade de fé que nos apoie, amigos que oram por nós, pessoas a quem possamos prestar contas. Não precisamos lutar sozinhos. Deus nos dá uma família espiritual para que possamos nos fortalecer mutuamente. Não importa quantas vezes você caia, o Espírito Santo está ali para te levantar. Não há condenação para os que estão em Cristo. Se você tropeçar, o Espírito te oferece perdão e te ajuda a seguir em frente. Por isso, se hoje você sente que a tentação está te vencendo, lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo, te fortalecendo, te dando discernimento e te provendo com as armas certas para vencer. Agarre-se a Ele, peça que renove os teus desejos e tenha a certeza de que com a ajuda dele você pode sair vitorioso. Número 8. A renovação da nossa mente pelo Espírito Santo. A renovação da nossa mente é uma das mudanças mais profundas que o Espírito Santo realiza em nós. Nossos pensamentos são poderosos. O que pensamos afeta nossas emoções, nossas decisões e toda a nossa vida. Efésios 4:23 nos chama a renovar o espírito da nossa mente, e isso não se trata de uma simples mudança de ideias, mas de uma transformação radical na forma como enxergamos e compreendemos o mundo. O Espírito Santo deseja que deixemos para trás os velhos padrões de pensamento, pensamentos negativos e pecaminosos que nos afastam de Deus e nos prendem ao passado. Abandonar o velho homem significa reconhecer quando estamos pensando de maneira destrutiva, quando estamos presos em pensamentos de medo, insegurança ou ressentimento. Esses pensamentos não têm lugar na vida de alguém que foi redimido por Cristo. Em vez disso, o Espírito Santo nos ajuda a adotar a mente de Cristo, a ver tudo com amor, sabedoria e compaixão, a pensar como Jesus pensaria. Você consegue imaginar como seria enfrentar cada dia com essa mentalidade? Pensar como Cristo significa olhar para os outros com misericórdia, ver cada desafio como uma oportunidade de crescer e confiar nas promessas de Deus, em vez de se afundar na preocupação. Além disso, o Espírito nos revela a verdade de Deus para combater as mentiras e os enganos do mundo. A sociedade nos bombardeia com mensagens dizendo que não somos suficientes, que precisamos de bens materiais para sermos felizes, que nosso valor depende da opinião dos outros. Mas o Espírito Santo nos lembra constantemente quem somos em Cristo e nos dá discernimento para reconhecer e resistir a essas mentiras. Esta é uma batalha espiritual que acontece na nossa mente. Uma luta entre a verdade de Deus e as mentiras do mundo e do inimigo. É por isso que a meditação na palavra tem um papel crucial. A Bíblia é nossa fonte de verdade, e o Espírito a utiliza para renovar a nossa mente. Cada vez que lemos e meditamos na palavra, o Espírito Santo está plantando novas sementes em nós. Sementes de esperança, fé e amor. E assim, pouco a pouco, desenvolvemos uma mentalidade celestial, focada no eterno e não no passageiro. Não seria maravilhoso viver com uma perspectiva que nos leva a enxergar tudo à luz da eternidade? Uma mente renovada tem um impacto tremendo em nossas ações e relacionamentos. Quando nossos pensamentos mudam, nossas decisões e comportamentos também mudam. Deixamos de agir movidos pela insegurança ou pelo orgulho e passamos a agir com o amor, a paz e a segurança que só vem de Deus. Isso transforma a maneira como tratamos os outros, como enfrentamos nossas lutas e como enxergamos nosso propósito na vida.
Claro, o processo de renovação não é instantâneo, requer tempo, paciência e disposição. Precisamos aprender a identificar os pensamentos tóxicos e substituí-los pelas promessas de Deus. Por exemplo, em vez de nos deixarmos levar pelo medo, podemos lembrar as palavras de 2 de Timóteo 1. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Confessar essas verdades e declarar as promessas de Deus sobre nossa vida é uma forma poderosa de reforçar essa renovação. Também é essencial cuidar do nosso ambiente. O que vemos, ouvimos e as pessoas com quem nos relacionamos têm grande impacto sobre nossa mente. A renovação da mente não depende apenas do que fazemos em secreto, mas também do que permitimos que entre no nosso dia a dia. Ouvir músicas edificantes, ler a Bíblia, memorizar versículos. Tudo isso contribui para encher nossa mente de pensamentos saudáveis e centrados em Deus. E claro, a oração é nossa maior ferramenta nesse processo. Pedir ao Espírito Santo que guie nossos pensamentos e tome o controle da nossa mente é uma oração poderosa. Quando pensamentos destrutivos tentarem entrar, podemos resistir ao inimigo com a ajuda do Espírito, lembrando que é Ele quem renova e transforma nossa mente. A paz e a alegria que vem de uma mente renovada são incomparáveis. Elas nos ajudam a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento e nos dão um gozo profundo que não depende das circunstâncias. Portanto, se você deseja que sua mente seja renovada, peça ao Espírito Santo que tome o controle. Ele está pronto para te ajudar a identificar e substituir cada pensamento que não agrada a Deus e a transformar sua perspectiva de modo que você viva com paz, segurança e propósito. Número 9. O Espírito Santo nos ajuda na oração. A oração é a alma da nossa relação com Deus. É nesses momentos que abrimos nosso coração, expressamos nossos desejos, nossas lutas e também nossa gratidão. Mas, se formos sinceros, às vezes não sabemos como orar nem por onde começar. Às vezes nos faltam palavras, não sabemos como expressar o que sentimos ou aquilo de que realmente precisamos. E é justamente nesses momentos de fraqueza que o Espírito Santo intervém. Romanos 8:26 nos diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós, expressando em palavras aquilo que não conseguimos colocar em oração. O Espírito Santo não apenas intercede, mas também nos guia sobre o que orar. Você já sentiu alguma vez uma necessidade profunda de orar por algo específico, mesmo sem entender bem por quê? Essa é a orientação do Espírito, que nos revela necessidades reais, alinhando nosso coração ao coração de Deus. Ele nos conduz a orar não apenas pelo que desejamos, mas pelo que Deus quer realizar em nossas vidas e no mundo. E quando nossas orações se alinham com a vontade de Deus, o poder delas é extraordinário. Ao orar no Espírito, nossa comunhão com Deus se aprofunda. Essa conexão se torna mais íntima, mais real. Sentimos que não estamos apenas falando com o vazio, mas que estamos em um diálogo profundo e sincero com o nosso Criador. Além disso, o Espírito nos dá confiança. Ele nos lembra que somos filhos de Deus e que podemos nos aproximar com liberdade, sem medo. Essa lembrança transforma a maneira como oramos, porque já não nos aproximamos com insegurança, mas com a certeza de que Deus nos ouve e que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Orar no Espírito também ultrapassa nossas limitações humanas. Há momentos em que, mesmo querendo muito orar, as palavras simplesmente não são suficientes. O Espírito transcende nosso entendimento e leva a Deus aquilo que não conseguimos expressar. É como se o Espírito traduzisse o mais profundo do nosso ser, nossas angústias, nossas alegrias e nossos desejos, e os entregasse ao Pai. E ao vermos essas orações sendo respondidas, nossa fé é fortalecida.
Cada oração respondida é uma lembrança viva de que Deus está conosco, de que Ele nos ouve. E isso nos motiva a confiar ainda mais. E não para por aí. O Espírito também nos ajuda a adorar em espírito e em verdade. Ele nos leva além das palavras, até um lugar de adoração autêntica, onde realmente encontramos a presença de Deus. Pense nos apóstolos, que ao orarem no Espírito, recebiam direção clara de Deus para as suas missões. Essa mesma direção está disponível para nós hoje. Em nossas orações, o Espírito nos lembra das promessas de Deus, fortalece nossa fé e nos mantém firmes. A oração é também uma das armas mais poderosas na batalha espiritual. Ao orar no Espírito, não apenas nos aproximamos de Deus, enfrentamos e vencemos as forças do mal. Essa oração tem um poder especial, porque não depende da nossa força, mas do poder de Deus. É importante lembrar que orar não é apenas falar, é também ouvir. No silêncio da oração, o Espírito nos fala, nos guia, nos consola e nos lembra das verdades que precisamos ouvir. Se você já se sentiu frustrado na oração ou já teve a sensação de que não sabe como orar, quero te encorajar. Apoie-se no Espírito Santo. Ele está presente para te ajudar, para manter sua vida de oração viva e cheia de propósito. Ele também te une em oração com outros crentes, formando uma comunidade de fé que se sustenta mutuamente. E nessa comunidade, os testemunhos de orações respondidas nos inspiram e nos mostram o poder de orar no Espírito. Número 10. Ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo é uma das experiências mais transformadoras e profundas que podemos viver. Deus continua falando hoje. Seu desejo é nos guiar, nos dar direção e revelar o seu coração. Mas como ouvimos sua voz? Não se trata apenas de falar com Deus, mas também de estar atentos, de escutar ativamente. Vivemos em um mundo cheio de ruídos e distrações, onde é fácil deixar que nossas orações se tornem um monólogo em vez de um diálogo. Mas o Espírito Santo quer falar conosco, e para isso precisamos aprender a silenciar e a sintonizar o nosso coração. O Espírito nos fala de muitas maneiras. Uma das principais é por meio da palavra de Deus. A Bíblia é o meio pelo qual podemos ouvir sua voz com clareza e segurança. Quando meditamos nas Escrituras, o Espírito ilumina certos versículos e às vezes sentimos que aquelas palavras são exatamente a resposta que estávamos buscando. Ele também pode falar através de impressões internas, aquela intuição, aquela paz profunda que sentimos ao tomar uma decisão. O Espírito pode usar nossas circunstâncias ou até outros crentes para confirmar sua direção. Mas, para realmente escutar, precisamos desenvolver sensibilidade espiritual. Praticar a quietude e o silêncio é essencial. Vivemos em uma cultura de barulho constante e muitas vezes precisamos conscientemente fazer uma pausa, desligar as distrações e dedicar tempo para ouvir. É nesses momentos de quietude que aprendemos a reconhecer a voz do Espírito e a distingui-la de outras vozes. Isso é fundamental, pois em nossa vida também ouvimos a nossa própria voz, a do mundo e a do inimigo, cada uma com um tom diferente. O Espírito Santo sempre nos falará com paz, verdade e amor. Ele nunca nos conduzirá a algo que contradiga a palavra de Deus. A obediência é outra chave para ouvir o Espírito. De que adianta receber direção se não estamos dispostos a segui-la? Quando o Espírito Santo nos revela algo, ele espera que levemos isso a sério. Às vezes, o que ele nos pede pode ser desafiador, até incompreensível, mas se confiarmos e obedecermos, ele nos levará a viver conforme a vontade de Deus. Barreiras como o pecado, a incredulidade ou a distração podem dificultar nossa capacidade de ouvir. Por isso, viver com integridade e manter um coração disposto é essencial.
A Bíblia nos dá exemplos poderosos de pessoas que ouviram o Espírito. Pense em Filipe, que foi guiado para encontrar o eunuco etíope e compartilhar o Evangelho com ele. Ou em Pedro, que foi conduzido até a casa de Cornélio, abrindo as portas da salvação aos gentios. Esses homens estavam sintonizados com o Espírito e prontos para obedecer. Que privilégio é poder contar com essa mesma direção em nossa vida diária. Ouvir a voz do Espírito traz enormes benefícios, nos dá direção clara, nos ajuda a evitar erros e nos faz crescer espiritualmente. Às vezes, a confirmação vem através da paz. Quando tomamos decisões guiadas pelo Espírito, sentimos uma paz que nos assegura que estamos no caminho certo. E mesmo quando não percebemos sua voz de imediato, não devemos nos desanimar. Ouvir o Espírito é algo que exige paciência e prática. Algumas dicas práticas para desenvolver essa sensibilidade incluem estabelecer tempos diários de silêncio, manter um diário espiritual onde possamos anotar o que sentimos que o Espírito está nos dizendo, e passar tempo em oração e meditação na palavra. A comunidade também tem um papel importante, estar cercado de outros crentes com quem possamos compartilhar e receber confirmação é algo inestimável. Lembre-se, ouvir o Espírito é um processo que leva tempo. Nem sempre será imediato, mas com humildade e perseverança, nossa sensibilidade aumentará. E à medida que aprendermos a escutar, o Espírito Santo nos preparará para o futuro, nos dará alertas, direção e revelará coisas que nem sabíamos que precisávamos. Portanto, se você deseja ouvir sua voz, comece abrindo o seu coração, fazendo silêncio e permitindo que ele fale. Número 11. O Espírito Santo nos dá poder para testemunhar a missão de compartilhar o Evangelho. Não é algo que fazemos sozinhos. Jesus nos deixou uma promessa extraordinária em Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder é o que nos impulsiona, nos enche de coragem e nos dá as palavras certas para falar. A grande comissão é uma tarefa imensa, fazer discípulos em todas as nações, e sem o Espírito Santo seria impossível. Mas Ele está conosco, Ele nos capacita e nos dá tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Às vezes o medo ou a insegurança podem nos paralisar, não é verdade? É normal sentir temor ao falar da nossa fé, especialmente quando pensamos no possível rejeição ou em como as pessoas podem reagir. Mas o Espírito Santo transforma esse medo em coragem. Ele nos permite falar com confiança, com a certeza de que não estamos sozinhos. Quando os apóstolos Pedro e João foram levados diante das autoridades, falaram com tamanha ousadia que todos ficaram admirados. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito, e essa mesma ousadia está disponível para mim e para você hoje. O Espírito nos dá coragem para sermos testemunhas, independentemente das circunstâncias. E não apenas isso. Ele também nos guia sobre o que dizer e como dizer. Talvez você já tenha se sentido sem palavras, se perguntando como compartilhar sua fé. O Espírito Santo nos ensina as palavras certas e nos mostra o momento exato. Ele nos ajuda a sermos sensíveis às necessidades das pessoas e a conectar a mensagem de Jesus com a realidade de cada uma. Ser testemunha não é apenas repetir palavras. É uma combinação de vida e mensagem. O Espírito nos guia a viver de uma forma que reflita a Cristo e dê coerência ao que proclamamos. E algo maravilhoso é saber que o trabalho de convencer as pessoas não recai sobre nós. Nós somos os mensageiros, mas é o Espírito Santo quem toca os corações. Ele é quem traz convicção, quem abre os olhos para que vejam a verdade do Evangelho. Por isso, em vez de nos preocuparmos com os resultados,
podemos nos concentrar em sermos fiéis ao compartilhar, confiando que o Espírito está agindo nos corações dos ouvintes. O Espírito Santo também quebra barreiras que, aos nossos olhos, parecem impossíveis. Barreiras culturais, linguísticas, até mesmo os nossos próprios preconceitos. No livro de Atos, vemos como o Espírito capacitou os apóstolos a falar em línguas que não conheciam, permitindo-lhes levar o Evangelho a pessoas do mundo todo. Hoje, Ele continua nos ajudando a nos conectar com pessoas de diferentes contextos, rompendo todo tipo de barreira. Ser testemunha é mais do que uma tarefa, é um convite a sermos instrumentos nas mãos de Deus. E quando aceitamos esse convite, o Espírito nos enche de alegria ao vermos vidas transformadas. Não há maior alegria do que fazer parte da história de alguém que encontra Cristo. Imagine o impacto que você pode ter ao permitir que o Espírito te guie. Talvez você seja a única Bíblia que alguém leia, o único testemunho que alguém ouça. É verdade, nem sempre será fácil. Haverá momentos em que enfrentaremos obstáculos, até mesmo nossa própria timidez ou vergonha. Mas o Espírito Santo nos fortalece, nos lembra quem somos em Cristo e nos capacita a vencer esses medos. Ele nos dá uma paz e uma segurança que não dependem das nossas habilidades, mas do seu poder. Então, toda vez que sentir o impulso de compartilhar sua fé, ore. Peça ao Espírito que te guie, que te encha de coragem e de amor. Lembre-se de que nossa conduta também é um testemunho. O fruto do Espírito na nossa vida fala tão alto quanto nossas palavras, e à medida que dependemos dele, veremos o gozo de testemunhar vidas sendo transformadas. Um gozo que supera qualquer obstáculo ou medo. Você faz parte de algo grandioso. Número 12. A unidade no corpo de Cristo pelo Espírito Santo Deus desenhou a igreja como um só corpo, onde cada um de nós é uma parte única e essencial. Imagine isso. Todos somos diferentes, com dons distintos, personalidades variadas, histórias e origens diversas. Mas todos estamos unidos em Cristo, e é o Espírito Santo quem nos une em amor e propósito. Ele atua como um poderoso agente unificador, superando nossas diferenças, mesmo quando parecem impossíveis de conciliar. Em Efésios 4, 3-4, somos chamados a preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso não é uma sugestão, é um mandamento, porque sem unidade, o corpo de Cristo perde força, perde direção e, no fim, perde seu testemunho diante do mundo. Essa unidade não significa uniformidade. Cada um de nós contribui com algo único. O Espírito Santo não quer que sejamos todos iguais, mas que encontremos um propósito comum em meio à diversidade. Jesus nos deu dons e talentos diferentes, não para que competíssemos, mas para que nos complementássemos como membros de um mesmo corpo. É como uma sinfonia, cada instrumento tem seu som único, mas todos juntos criam uma melodia harmoniosa. Assim é como o Espírito deseja que sejamos, uma comunidade que celebra e respeita as diferenças, vendo a diversidade como uma força e não como uma fraqueza. O amor é o que torna essa unidade possível. O Espírito Santo nos capacita a amar profundamente, de forma que vai além do superficial. Esse amor é um vínculo perfeito que nos conduz a superar divisões e conflitos. Você sabia que um dos testemunhos mais poderosos que temos é justamente nossa capacidade de amar uns aos outros? Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos pelo amor que mostramos. Por isso, quando surgem conflitos ou mal-entendidos, o Espírito nos chama à reconciliação, a curar relações quebradas, a colocar o perdão acima do orgulho. A unidade é um testemunho vivo da obra de Deus em nós. Quando permanecemos unidos, quando deixamos de lado as contendas e trabalhamos juntos, o mundo percebe. Eles veem algo diferente, algo que não se encontra em qualquer lugar. E é isso que atrai as pessoas a Cristo.
Mas é claro, isso exige esforço, não é fácil. Por isso, é vital que cada um de nós participe ativamente da nossa comunidade de fé, que estejamos congregando, nos conectando, contribuindo para a paz e a união. Cada um de nós tem um papel nisso. Talvez você tenha visto divisões na sua igreja ou na sua comunidade. Pode ser que Deus esteja te chamando para ser uma ponte, para promover reconciliação e entendimento. Podemos orar juntos e pedir ao Espírito que nos una mais profundamente, que nos ajude a enxergar uns aos outros com os olhos de Cristo. A humildade e a mansidão são fundamentais nesse processo. Sem elas, é difícil manter a unidade, porque o orgulho e o ego constroem muros em vez de pontes. O perdão também é um ingrediente essencial para a unidade. Em uma família, como a igreja, sempre haverá momentos de atrito, mas é o perdão que nos permite curar e seguir em frente. No entanto, isso só é possível se o Espírito Santo estiver operando em nós. Ele nos dá a capacidade de perdoar, de pedir perdão e de deixar o ressentimento para trás. A unidade nos fortalece e nos permite colaborar com eficácia na missão que Deus nos deu. Juntos, podemos compartilhar o Evangelho com mais impacto, servir os necessitados com mais alcance e desfrutar da presença de Deus de uma maneira ainda mais profunda. E no final, não há nada mais belo do que celebrar juntos, louvar e adorar como uma só família, fortalecendo os laços que nos unem e refletindo ao mundo o amor e a paz que somente o Espírito Santo pode dar. Número 13. O Espírito Santo revela as profundezas de Deus. Deus é um mistério profundo e maravilhoso, um oceano de sabedoria, amor e justiça que não podemos compreender completamente por nós mesmos. Nossa mente humana, por mais que se esforce, não consegue captar sozinha a grandeza de Deus. Mas é aí que entra o Espírito Santo, que nos revela essas profundezas de Deus que de outra forma seriam inalcançáveis para nós. Como está escrito em Coríntios 2, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Imagine isso. Temos acesso direto ao coração de Deus, porque o Espírito Santo está disposto a nos mostrar os seus mistérios e a nos guiar à verdade. Quando o Espírito Santo nos revela as verdades de Deus, não é apenas para adquirirmos conhecimento, mas para que nossa vida seja transformada. Ele nos permite compreender as Escrituras de uma forma que vai muito além da leitura intelectual. O Espírito ilumina cada palavra, cada promessa, cada verdade. É como se ele gravasse cada versículo em nosso coração, para que não apenas o entendamos, mas o vivamos. Jesus nos disse, em João 16, que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Isso significa que, por meio dele, não apenas aprendemos, nós caminhamos na verdade, desenvolvendo sabedoria e discernimento espiritual. E isso nos conduz a um relacionamento muito mais profundo com Deus. O Espírito não quer que conheçamos a Deus apenas como um conceito ou uma teoria. Ele quer que tenhamos um relacionamento vivo e genuíno com Ele. Ele nos leva de uma religião a uma relação, onde a cada dia conhecemos mais do seu amor, da sua misericórdia, da sua justiça. Cada revelação é um convite para conhecer o coração de Deus, para ver as coisas pela sua perspectiva e para sermos transformados nesse processo. E para receber essas revelações, a humildade é essencial. Reconhecer que dependemos do Espírito Santo para entender e conhecer a Deus é fundamental. Não se trata de sabermos muito, mas de estarmos dispostos a sermos ensinados, guiados e surpreendidos por aquilo que Deus deseja nos mostrar. É nessa humildade que o Espírito começa a nos revelar coisas profundas, como fez com Daniel, como fez com João em Apocalipse. Essas não são apenas histórias do passado. Ele continua revelando seu amor e sua vontade a cada um de nós, de maneira pessoal e real.
A oração e a meditação na palavra são ferramentas fundamentais para nos abrirmos à revelação do Espírito. É nesses momentos de quietude e reflexão que o Espírito nos fala, nos mostra coisas que antes não víamos e nos enche de assombro e alegria. A Bíblia se torna uma fonte viva, onde o Espírito ilumina cada passagem para nos dar uma compreensão mais profunda e significativa. E claro, não podemos guardar essas revelações só para nós. Ao descobrirmos mais de Deus, sentimos o desejo de compartilhar, de edificar outros com aquilo que o Espírito nos revelou. Cada novo entendimento, cada experiência com Deus, é uma oportunidade para fortalecer nossa comunidade, para nos encorajarmos mutuamente a buscar mais de Deus e a andar em sua verdade. A verdade é que nunca esgotaremos o conhecimento de Deus. Sempre há mais. Sempre há um passo mais profundo. Isso é o maravilhoso da nossa fé. Não importa quanto conheçamos, sempre haverá mais a ser descoberto. Por isso, hoje eu te encorajo. Não se contente com o que você já sabe. Há um oceano de conhecimento te esperando. Um amor mais profundo, uma paz mais forte, uma sabedoria que o Espírito Santo deseja compartilhar com você. Ouse explorar as profundezas de Deus e permita que o Espírito te revele os tesouros escondidos do coração do Pai. Número 14. Viver no Espírito versus viver na carne. Viver no Espírito ou viver na carne são dois caminhos, e todos os dias precisamos escolher qual deles vamos seguir. Viver no Espírito significa deixar-se guiar por Deus, caminhar em sua verdade e permitir que o Espírito Santo nos transforme de dentro para fora. Por outro lado, viver na carne é ceder aos nossos desejos egoístas, à nossa natureza pecaminosa, aquela que insiste em andar na contramão da vontade de Deus. Esse é o conflito interno de todo crente. Até mesmo Paulo descreveu essa luta em suas cartas, falando sobre o desejo de fazer o bem e as inclinações da carne que puxam para o lado oposto. As consequências de viver na carne são sérias. Romanos 8:6 nos diz que a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. A carne nos leva a práticas que não apenas nos ferem, mas também machucam os que estão ao nosso redor. Inveja, ciúmes, ira, impureza, divisões, essas coisas não edificam, elas destroem. Mas quando escolhemos viver no Espírito, colhemos o fruto que ele produz em nós. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Quem não gostaria de ter tudo isso em sua vida? Esses frutos são evidências de uma vida alinhada com Deus, uma vida de paz e abundância. Isso não quer dizer que viver no Espírito seja fácil. É um desafio diário, uma escolha constante. Exige que tomemos a decisão de crucificar a carne, de rejeitar os desejos e tentações que tentam nos arrastar para longe daquilo que sabemos que não nos convém. Mas aqui está a chave. Não fazemos isso sozinhos. O Espírito Santo nos capacita para viver em santidade. Não se trata de nos esforçarmos por conta própria, mas de nos rendermos a Ele. E Ele nos dá força para dizer não ao pecado e sim à vida em Cristo. Viver no Espírito traz liberdade, liberdade da escravidão do pecado, daqueles padrões destrutivos que nos roubam a paz. Quando decidimos andar no Espírito, experimentamos uma vida muito mais plena. Aquela vida abundante que Jesus prometeu. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida cheia de propósito e significado. Uma vida onde encontramos a paz e a força que só Deus pode dar. Cada dia é uma oportunidade para decidir. Você vai viver no Espírito ou na carne? Essa escolha se manifesta em situações cotidianas, em como reagimos aos problemas, em como tratamos as pessoas, em como tomamos decisões. Viver no Espírito significa buscar a vontade de Deus em cada uma dessas situações. É estar disposto a dizer não ao mundo e sim a Deus, mesmo quando for difícil.
A renovação da nossa identidade em Cristo nos lembra que somos novas criaturas. Não fomos criados para seguir os padrões deste mundo, porque agora somos chamados a viver de maneira diferente. Isso pode exigir disciplina espiritual, oração, jejum, leitura da Bíblia, práticas que nos fortalecem e nos ajudam a permanecer firmes. E se falharmos? A graça de Deus está presente. O Espírito Santo nos oferece perdão e nos ajuda a levantar novamente. Além disso, não estamos sozinhos nessa caminhada. A comunidade de fé é essencial. Estar rodeado de pessoas que também desejam viver no Espírito nos fortalece e nos encoraja nos momentos difíceis. Ao viver no Espírito, nossa vida se torna um testemunho vivo do que Deus pode fazer. As pessoas ao nosso redor verão uma mudança real, não apenas no nosso comportamento, mas em nossa essência. Porque o Espírito Santo não transforma apenas o exterior. Ele transforma o interior. Hoje, escolha o caminho do Espírito. Permita que ele assuma o controle. E você verá como essa decisão afetará todas as áreas da sua vida, conduzindo você a uma paz e a uma liberdade que só podem ser encontradas em Deus.